Espírito Santo de Deus, nesse instante, nesse momento, como já fazes desde o começo, mas de uma forma agora mais determinante, te pedimos, clamamos, para que a tua palavra, o teu direcionamento, o teu alinhamento, os teus apontamentos, tudo quanto tens para nossas vidas em particular, porque já sondastes todos os corações aqui presentes, Espírito Santo de Deus, sabe o que cada um veio buscar, sabe o que cada um necessita, deseja, almeja, sabe o que cada um está vivenciando, pela tua graça, pelo amor de Deus, pelas misericórdias inefáveis, incontáveis do Senhor nosso Deus. Ministra paz, amor aos nossos corações. Assim cremos e empenhamos fé, oramos agradecidos no doce e maravilhoso nome daquele que nos salvou, que nos tirou do lamaçal do pecado e nos trouxe vida, Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Aleluias, aleluias. 2 Timóteo capítulo 1 versículo 7, pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. E falar de covardia, de espírito de covardia, é tocar em pontos muito sensíveis, porque dificilmente, quero crer, que ninguém há de admitir que é um covarde, porque é difícil, é igual se falar que é fofoqueiro. Não, eu sou fofoqueiro, eu nunca vi ninguém falar assim, não, eu admito, eu sou fofoqueiro. Não, eu sou invejoso. Alguém? Não, é comigo. Inveja? Opa, minha especialidade. Não. E covardia também é um sentimento, porque ele, de certa forma, é impactante negativamente, mas também não é um sentimento, não é uma atitude voluntária. Você não deseja se acovardar, você não se propõe a ter um sentimento de covardia, de intimidação no seu coração. Nós nos sentimos acovardados diante do quê? Diante de desafios, diante daquilo que já conhecemos. Nos acovardamos diante de perspectivas que já vislumbramos, que são visíveis, são mapeáveis. Medo é outra coisa. Medo eu tenho do desconhecido, daquilo que eu não consigo discernir, daquilo que eu não consigo ver, daquilo que ainda eu não consigo identificar, e por isso há temor no meu coração. Medo e covardia são sentimentos diferentes, mas somos acometidos por ambos. Você pode ter medo e ser um medo de autopreservação. Você pode ter um medo de bichos peçonhentos. Você pode ter medo de aranha, medo de cobras, medos de baratas. E tem homem que tem medo de barata também, viu? Não são só as mulheres, não. Tem homem que tem medo também de lagartixa, tem homem que tem medo de sapo. Alguns anos atrás, meu genro trouxe uns jovens lá da Igreja Batista da Vila Mariana. Eles fizeram um acampamento estilo militar no sítio que meu pai tinha, e choveu bastante na véspera. E quando para de chover, depois de um tempo que está sem chover, a primeira coisa que vem são os besouros, principalmente na área rural. E deu muito besouro, e teve gente que não foi tomar banho porque tinha besouro no banheiro. Uns homenzinhos tudo Nutella. Não fosse esse cenário difícil, acompanhando, uma vez que faz parte da sua cadeia alimentar, uma vez que tinha bastante besouro à vontade, quem aparece? Os sapos. Aí foi terrível, né? Aí teve meninos lá que simplesmente travaram de medo de sapo. Eu tive que tirar sapo na bicuda.
Aí, né, você não vai perder a oportunidade. A bola quica, você não perde a oportunidade. Eu falei, gente, vieram os besouros. Para comer os besouros vieram sapos. E quem come sapo é cobra. Esperem as cobras. Ia ter gente que queria ir embora, né? Entendem? Sentimentos diferentes. Mas nós queremos falar hoje de um sentimento que não provém do Senhor. É o texto que nós lemos. É um texto, e olha, não é uma crítica aqui, não é uma palavra para te exortar, porque eu muitas vezes vislumbro, interiorizo, tenho esse sentimento de acovardamento, mas como o texto inicia, Deus não nos deu um espírito de covardia. Então quando eu me sinto acovardado, lembrando que o sentimento de covardia não é pelo desconhecido, é por aquilo que você já vislumbrou, é pelo desafio que você já viu, é por algo que você já é perceptível para você. Basta decisões agora, basta ações. Nesses momentos podemos, e se formos sinceros com os nossos corações, vamos encontrar que algumas vezes nos acovardamos. Diferente do medo, que às vezes é preventivo. Você tem medo, o teu organismo bombeia adrenalina, porque há algo, e você tem esse sentimento que você não está vendo, ou é algo perigoso, e isso vem para te proteger. Você não está vendo, você não conhece. Eu aprendi com a minha mãe ela tem um comportamento estranho, tem quase 90 anos, minha mãe é daquelas que se ouve um barulho no quintal, minha mãe acende a luz, abre a porta e vai ver o que é. Porque ela fala, não, eu não posso ficar temendo o desconhecido. E quando eu conheço, eu vejo, eu posso tirar um juízo de valor. Não é para eu me preocupar, era só um galho de árvore que estava batendo, coisas dessa natureza. O fato é que do Senhor, uma vez que o espírito de covardia não vem do Senhor, o que vem então do Senhor? O espírito de poder, de coragem, de amor e equilíbrio. Então aqui está fácil de você discernir, porque se você está sentindo ou sentiu, por determinada situação, em determinado momento, por conta de um desafio, por algo que é visível, uma circunstância, um problema, um desafio, e você sente no coração uma incapacidade, uma inadequação, uma impossibilidade segundo a sua análise pessoal, isso é um sentimento de acovardamento, um espírito que não provém do Senhor, assim como um espírito de intimidação. Quantas vezes comungam esses dois sentimentos, covardia e intimidação? Eles se misturam. Você se lembra de Elias? O profeta Elias era o profeta do fogo, profeta de manifestações sobrenaturais, poderosas, impactantes. No Monte Carmelo ele detona 400 profetas de Baal e mais 450 de Azera, com fogo, manifestação de fogo. Que homem, que unção, que poder de Deus fluía através desse homem. Bastou uma ameaça, uma notícia, viu? Se fosse hoje seria um WhatsApp, ele teria recebido uma mensagem do WhatsApp, número desconhecido, Jezabel. Ele nem sabia que era Jezabel. Que os deuses me façam outro tanto, se amanhã tua cabeça não estiver na minha mão. Bastou uma ameaça para esse homem interiorizar esse sentimento que nós estamos falando. Então não se sinta, se esse sentimento hoje graça no seu coração, se esse sentimento hoje está te perturbando, e você se sente acovardado diante de perspectivas, desafios e circunstâncias, não se sinta menosprezado. Eu já vislumbrei, eu já visualizei, eu já interiorizei e vivenciei
esse sentimento. Elias assim o fez. Elias assim o fez. Pedro assim o fez. Ou você acha que negar Jesus naquele momento tão impactante era o quê? Sentimento de ousadia e determinação ou um sentimento de covardia? Esse sentimento pode entrar no nosso coração. Ele pode sim mascarar propósitos de Deus para a minha e para a sua vida. O acovardamento nos tira de perspectivas. O acovardamento não nos deixa ir adiante. Vamos pensar um pouco sobre esse espírito de covardia, sabendo que o covarde não cresce, não avança em todas as áreas da sua vida. Nas áreas que você se sente acovardado, você não consegue avançar, porque é uma característica do covarde. Quando eu me acovardo diante do desafio e me deixo dominar por esse sentimento, é só consequente. Eu não consigo encará-lo. Ele se torna maior, o desafio se torna intransponível, invencível, e eu me recuso a avançar. Os covardes não avançam porque para avançar é preciso ter constância. É preciso ter constância. Aquele que duvida, olha o sentimento, aquele que duvida, duvida do quê? Duvida do quê? Qual o princípio dessa dúvida? Do que nós duvidamos? Você pode duvidar da sua capacidade, não que isso seja um bom sentimento. Ter uma visão distorcida de si mesmo é errado, não é construtivo. Assim como o homem se vê, assim ele é, diz a palavra. Os espias que foram enviados para mapear Canaã, de 12, 10 voltaram, e sabe como eles se declararam? Como gafanhotos éramos nós diante daqueles gigantes. Aqueles homens se olhavam como gafanhotos. O que nos leva a duvidar? Aquele que duvida, duvida do quê? Muito mais do que duvidar da sua capacidade, muito mais do que duvidar de que você pode, tem condições, você está duvidando de que Deus pode fazer por você. Aquele que duvida de Deus, estou colocando aqui entre parênteses, algo aqui, inserindo uma explicação, não está no texto, mas aquele que duvida de Deus é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. Já ministramos aqui no passado que Deus ama a integridade, e quando nos acovardamos, dividimos a nossa mente, nos achamos incapazes, improváveis, indignos, e nesse sentimento, somos como a onda do mar, não tem, é fluida, ora está avançando, ora está recuando. Com esse comportamento inconstante, como a onda do mar, você se lembra quando você esteve a última vez na praia? É até gostoso, né? Relaxante, você observar as ondas do mar, mas elas vão num ritmo delas, indo e vindo, ora chegam aos seus pés e ora recuam. Esse é o comportamento de quem duvida, que duvida de si mesmo, do seu chamado, do propósito de Deus para a sua vida, mas sobretudo, esse é o comportamento de quem duvida de Deus. É aquele que inicia com uma boa vontade, com uma determinação, se achega e começa a caminhar. Essa igreja é maravilhosa, essa igreja ama, essa igreja é sensacional. Eu estou amando o ministério, eu amo o meu discipulador, eu amo o meu pastor, eu amo a minha pastora, eu amo servir. Basta uma palavra
uma exortação, uma chamada para um posicionamento, ou até que nada disso tenha acontecido no contexto da igreja, basta alguma coisa que aconteceu na vida dele, lá fora, porque ele não estava verdadeiramente alinhado com o Senhor, e tudo isso se transforma. Se a igreja não ama, o pastor não me ama, meu discipulador não me ama, e as coisas mudam. Há uma inconstância de pensamento, de sentimentos, há um posicionamento que não é constante e ritmado. Esse é uma das características daqueles que têm um comportamento que vem desse sentimento, desse espírito de covardia. Não avança, não está firmado, não está posicionado, não está determinado, ou está firmado, está se posicionando no braço de homens, está se linkando na expectativa de homens, e a palavra de Deus é contra isso. Maldito o homem que confia no homem, e faz do braço dele o seu apoio. Se você não se firmar em Deus, numa convicção inabalável de quem é Deus na sua vida, de um chamado determinante para a sua vida, você fica à mercê das suas emoções, você fica à mercê de si mesmo, e a hora que você está alegre, feliz, pleno, você está na pegada, você está amando tudo que está acontecendo. A hora que te abate o sentimento que você tem alguma situação contrária, e os teus sentimentos que são enganosos, porque a palavra de Deus diz que enganoso é o coração do homem, e você tem se motivado pelos sentimentos do seu coração. Quando o seu coração está entristecido, toda a sua visão fica comprometida, e você não consegue se alegrar. Ondas do mar que não se firmam, e por isso não avançam. Para avançar é preciso também esforço. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força, e os que usam de força se apoderam dele. Sim, o reino dos céus é tomado à força. Já ministramos aqui, vivemos em constante batalha espiritual. Se em algum momento, em algum lugar, alguém falou para você que a vida cristã é fácil e que não requer esforço, eu já vou dizer para você, você foi enganado. Vida cristã é vida de batalha, é vida de conflito, é vida conflitante constantemente. Sabe por quê? Porque constantemente, dia a dia, momento a momento, eu preciso crucificar a minha carne, eu preciso subjugar a minha carne. A maior frente de batalha que eu e você enfrentamos somos nós mesmos, as nossas inclinações carnais, os nossos desejos, as nossas fragilidades, os nossos pecados. Então não é fácil viver a vida cristã. É uma vida de batalha. Isso não quer dizer que ela não seja plena, isso não quer dizer que ela seja triste, pelo contrário, porque nós olhamos na perspectiva da eternidade. Então, se os momentos são difíceis, se a batalha é constante, você não tem conseguido, apesar de posicionado, de estar buscando diretamente da fonte, que é o Senhor, mas você ainda não obteve a vitória, não desanime, não desista, e não se sinta entristecido porque a vitória não chegou. Sabe por quê? Porque quem garante a nossa vitória não são os nossos esforços humanos, mas quem garante a nossa vitória é Cristo Jesus de Nazaré. Ele é o nosso general, Ele é o nosso general, o nosso general é Cristo, o nosso general é Cristo. O espírito de covardia não nos deixa crer nas promessas de Deus e nem de viver a vontade do Pai.
quando eu e você nos sentimos acovardados, e diante de perspectivas de situações que são espirituais, diante de desafios espirituais, diante de dificuldades, de embates, em que vem aquele sentimento, aquele espírito de covardia, que começa a querer dominar, porque você está vendo o desafio e fala: não vale a pena, não vale a pena. É porque eu e você, nesse momento, perdemos a identidade espiritual, perdemos a visão de uma identidade espiritual. Para avançar é preciso confiar. Confiar. Em quem? No pastor? Na igreja? No ministério? Nós já falamos. Nós não devemos confiar nos homens. Isso não quer dizer que você vai viver em eterna desconfiança. Vai estar olhando para o teu irmãozinho, esse aqui, aquele ali. Não é essa a proposta. Mas somos chamados para confiar em Deus. Olha só o texto de Deuteronômio 21:4 e depois o versículo 8. Vou te dar o contexto. Israel, cativeiro, 430 anos. Um povo que se viu cativo, aprisionado, escravizado por 430 anos. O que eles faziam no Egito? Qual era a vida deles? Fabricar tijolos. Qual era a especialidade de Israel? Fabricar tijolos. Eles não estavam nas faculdades, eles não estavam nas universidades, eles não estavam nos exércitos, eles eram escravos e fabricavam tijolos. Mas houve um momento que o Senhor fala para Moisés: eu tenho ouvido o clamor do meu povo e vou retirá-los desse cativeiro. E o Senhor faz isso. A história é amplamente conhecida. É amplamente conhecida. Mas há um momento que esse povo, que até algum tempo atrás fabricava tijolo, teria que enfrentar exércitos, porque eles teriam que dominar nações, subjugar nações, vencer grandes exércitos, vencer cidades fortificadas. E eles eram, até pouco tempo atrás, fabricantes de tijolos. Diante de um cenário desse, diante de uma perspectiva dessa, imagine que você se vê, até pouco tempo atrás, um fabricante de tijolos, e agora você é elevado a soldado. Você não fez curso preparatório, você não fez academia, você não foi treinado, nem armamento suficiente tinha para todos, mas não tinha aquilo que aquele exército que você está vendo tinha: carros de guerra, cavalaria, soldados bem armados, com armaduras, escudos, lanças, espadas. Como você se sentiria? Por isso que o Senhor manda essa palavra: quando vocês forem à guerra contra os seus inimigos, abre a sua mente, o seu coração agora, porque você está vivenciando isso agora. Essa é a sua realidade. Você está vendo um grande exército, e você se julga um fabricante de tijolos, você não se vê como um soldado. E virem cavalos e carros e um exército maior que o seu, não tenham medo, pois o Senhor, o seu Deus, que os tirou do Egito, estará com vocês. Quando chegar a hora da batalha, o sacerdote virá à frente e dirá ao exército: hoje o sacerdote do Senhor, o Espírito Santo do Senhor, está diante de você para dizer: ouça, ó Israel,
Ouça, ó igreja, amor e cuidado em Penápolis. Hoje vocês vão lutar contra os seus inimigos. Não desanimem, nem tenham medo, não fiquem apavorados, nem aterrorizados por causa deles, pois o Senhor, o seu Deus, os acompanhará e lutará por vocês contra os seus inimigos para dar a vitória a vocês. Essa é a realidade. Você não é um mero fabricante de tijolo. Quando você vê grandes exércitos, se lembre de promessas. Igreja, conheça as promessas de Deus para a sua vida. O meu povo padece por não conhecer as Escrituras, é o que diz a própria palavra. Isso aqui é uma promessa. Ah, pastor, essa promessa foi para Israel. Quem disse? Quem disse que essa promessa ela ficou restrita no tempo e no espaço? Porque hoje você está diante de grandes exércitos, você se olha e se vê incapaz, com menos armamento, você se vê intimidado, aterrorizado. Assim estava o exército de Israel diante dos filisteus, e Golias se apresentava para insultá-los. Eis que chega um homenzinho, ele não era soldado, ele não foi treinado, ele não tinha armamento, ele não tinha lança, espada ou escudo, ele era um pastor de ovelhas, ele tinha na sua mão como armamento uma funda, mas nem disso ele precisava, porque quando vinha um leão para arrebatar uma ovelha ou um urso, ele agarrava pela barba, ele saía no soco, e não deixava aquela ovelha ser levada. E esse jovem, olhando aquele gigante que estava acovardando um exército todo, sabe por que ele teve a ousadia de encarar aquele desafio? Porque primeiro ele não via um gigante, ele via um incircunciso, um homem que não tinha aliança com Deus. E como ele se via, ele não se via como um pastor de ovelha, ele se via como filho do Deus Altíssimo. Ele se via como quem tinha intimidade com Deus. Ele era um homem, um jovenzinho, mas que conhecia Deus de uma experiência particular e íntima. A maioria do tempo que antecede o governo determinante, constituído de Davi, ele estava no campo pastoreando ovelhas. Ali ele compôs os seus maiores salmos, ali ele viveu em intimidade com Deus, ele teve experiências particulares com Deus. Por isso que diante do desafio, ele não vê o tamanho do desafio, ele vê o tamanho do Deus que está à frente daquela batalha. Por que você está acovardado? Por que você está fragilizado? Porque você veio aqui nesse lugar, estava lembrando do dia de amanhã, da sua segunda-feira, pensando no que você tem que encarar na segunda-feira, o desafio da sua empresa, o desafio do seu emprego, o desafio da sua família, e você ainda não entendeu que esse desafio, que esse problema, que esse exército não se compara ao que Deus tem para fazer na sua vida. Não se compara. Nenhum exército, nenhum problema, nenhuma dificuldade é maior do que o Deus a quem você serve. Mas para isso é preciso confiar. E confiar não é no que você vê e naquilo que você controla. Confiança se traduz em fé, e é naquilo que você não vê, mas tem certeza que vai acontecer. Promessas que te levam a confiar. Se você não tem tido confiança, recebe agora. Se tem te faltado confiança, como muitas vezes me faltou confiança. Eu falei do meu emprego. Teve um período que surgiu aquela rádio peão, né, aquelas conversas de bastidores, que o escritório que nós trabalhávamos em Araçatuba seria fechado. Às vezes eu acordava de madrugada, em pânico, na perspectiva de perder aquele emprego. Para mim, naquele tempo, naquela estação da minha vida, aquele emprego era determinante.
para sustento da minha família, para abençoar a minha família. Eu não tinha o que eu tenho hoje e tenho buscado mais. É entendimento que o Senhor tem controle de todas as coisas na minha vida, a partir do meu posicionamento, viu? Porque quando a gente fala, o Senhor tem controle sobre todas as coisas, tem controle naquilo que você se posiciona, porque Ele não viola o seu livre-arbítrio, viu? O Senhor não controla as suas decisões, porque Ele contradiria a sua palavra, te deu liberdade de escolha, mas se você escolher segundo o coração de Deus, Ele tem controle nessa decisão. Mas eu me acovardava, eu tinha medo. Hoje eu não tenho mais medo, porque o Senhor tem mostrado a sua fidelidade na minha vida, na vida da minha família, na vida das gerações da minha família. Eu tenho cuidado de vós, Deus tem cuidado de você. Nós nos acovardamos diante desses exércitos, desses desafios. Sabe por quê? Porque nos falta o que sobrava em Davi: identidade espiritual. Identidade espiritual. Davi sabia de quem ele era filho. Ele não era filho de Jessé. Jessé era seu pai sanguíneo, mas espiritualmente ele estava 100% linkado com Deus. Se você não tiver identidade espiritual em Deus, não precisa ser um gigante Golias, não precisa ser um grande exército. Um cachorro vira-lata te faz assustar. Para avançar é preciso arriscar. Consegue entender que a evolução, que a dinâmica da vida espiritual não é estática? Nós estamos falando de vencer um espírito de intimidação, de acovardamento. Para quê? Para quê? Para ficar parado? Para ficar no lugar que você está? Você quer estar contentinho, sem problemas? Você quer uma vida desprovida de oposições, de dificuldades e de problemas? Para quê? Qual o sentido? Espiritualmente falando, não que não seja bom não ter problemas, mas qual o sentido? Por que Deus vai transformar algo em sua vida? Por que Deus vai restaurar o seu casamento? Por que Deus vai restaurar a sua saúde financeira? Por que Deus vai restaurar a sua saúde física? Por que Deus vai livrar os seus filhos, vai trazer paz para o seu ambiente? Por que Deus vai prosperar a sua empresa? Por quê? Para o seu deleite? Para o seu deleite pessoal? É isso? É assim que Deus faz com os seus filhos? É essa a história que a Bíblia nos apresenta? É isso que Jesus ensinou para os seus discípulos? De graça recebeis, de graça dais. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho, anunciando esse Evangelho até que eu volte. Então tudo que o Senhor puder fazer e fizer na sua vida, é para que você seja canal, para que essa mesma bênção, essa mesma transformação, isso tudo que Ele vai fazer na sua vida, possa atingir outros. Quando Ele restaura um casamento, quando Ele restaura um relacionamento que está todo escangalhado, qual é a consequência disso? Deixa eu falar para você, mapeado, determinante, a gente já tem isso como experiência particular. Quando Deus restaura um relacionamento, a influência espiritual daquele relacionamento restaurado começa a atingir outros relacionamentos, e é perceptível que um casal de amigos daquele casal começa a procurar ajuda, que outro casal fica sabendo, começa a procurar ajuda. É assim que Deus faz. Então quando Deus trouxer a vitória que você está procurando, quando Deus trouxer o alinhamento, a transformação que você está procurando, saiba que não é para você ficar parado, é para você avançar, e avançar sempre implica em risco. Você nunca vai ter 100% de certeza, você nunca vai ter 100% de certeza. Nós falamos muito isso na palavra profética. Você recebe um apontamento profético, primeiro pensamento, isso é coisa da minha cabeça. Isso é coisa da minha cabeça. Por quê? Porque não tem jeito.
tudo passa pelo nosso racional, tudo passa pelo nosso pensamento. É o primeiro filtro que nós temos. E qual é o desafio do mover profético? É procurar ser sensível ao Espírito Santo, mas liberar a palavra. Se ela não for recepcionada, vamos orar mais, vamos buscar mais, mas não liberar é se render a um espírito de intimidação e de acovardamento. A gente arrisca, no profético a gente arrisca, mas a gente aprende. E você, na vida espiritual, precisa arriscar, precisa se permitir. O texto que contextualiza esse tópico é da parábola dos talentos, quando o Senhor, um homem muito rico, entrega para um dos seus servos 5 talentos, cada talento 35 quilos de ouro. Depois você faz a multiplicação. Hoje a grama deve estar em torno de 300, 400 reais, a grama. De quanto dinheiro ele colocou na mão desses homens? A um 5 talentos, a outro 2, a outro 1. Quantos talentos o Senhor tem entregado na sua mão? Quantos talentos o Senhor entregou para você? Sim, a cada um de vocês Ele tem entregue um talento. Ele está entregando talentos lá naquela classe, lá naquele ambiente, viu? Naquele ambiente lá, nós temos crianças que não têm bloqueios, elas não têm filtros de racionalidade. Se você fala, o Espírito Santo traz, elas acreditam. Se você fala, o milagre pode acontecer, elas acreditam. Por isso que tem um mover todo especial lá, viu? Tem um mover todo especial lá. Deus entregou talentos e tem entregue talentos para cada um de nós. Para o que recebeu 5, ele teve que ser ousado, ele arriscou, ele investiu, ele aplicou, ele procurou ser assertivo e foi abençoado, conseguiu mais 5. Assim foi o que conseguiu 2, que ganhou 2. Mas e o que recebeu um talento só? Por que será que ele recebeu um talento só? Porque o Senhor o amava menos? Há uma infinidade de análises possíveis aqui, mas ele foi agraciado pela confiança do seu Senhor. Não importa quantos talentos o Senhor tem te entregue, alguma coisa Ele tem te entregue. O que você tem feito com o talento que Deus te entregou? Porque quando nós recebemos um talento, o que recebeu um talento, pelo acovardamento do seu coração, o que ele fez? Ele enterra, ele enterrou. Como isso aqui não é meu, e o coração do meu Senhor é um coração de quem cobra, é um homem rigoroso. Eu não vou correr risco, e eu vou enterrar. Ele não fez o certo, ele não fez o certo. Eu tenho no meu coração, a palavra não diz isso, eu tenho no meu coração, que se esse homem que tinha um talento, tivesse chegado para o seu Senhor: Senhor, olha, eu tentei, eu procurei fazer os melhores investimentos, eu procurei ser o mais assertivo possível, mas olha, teve a guerra da Ucrânia, teve o choque do petróleo, teve tempestade, a bolsa caiu, os papéis que eu investi não foram bem sucedidos, aconteceu uma série de coisas. Olha, eu não sei nem como explicar para o Senhor, mas eu estou te entregando de volta meio talento. Eu tenho no meu coração um sentimento que ele não teria sido punido, rejeitado e exortado. Sabe por quê? Porque houve tentativa no coração dele. Você nunca vai ser 100% assertivo, mas o que você não pode fazer, primeiro, é aceitar um espírito de intimidação, e segundo, rejeitar que você tem um talento para investir no reino. Você tem um talento para investir no reino. O que você quer? Avançar ou retroceder? Um soldado acovardado, qual é o comportamento desse soldado? No campo de batalha, um soldado que se acovarda, qual é o comportamento dele? Eu amo filmes de guerra, eu amo histórias da guerra. Sempre gostei muito de ler livros com relatos da guerra. Não que seja algo mórbido, eu gosto da história. Mas você já deve ter visto uma cena dessa,
diante do fogo da batalha, bala comendo para todo lado, bomba explodindo, se um soldado se fragiliza e demonstra comportamento de covardia, ele não pode ficar no meio do batalhão, ele tem que ser retirado, porque ele vai contaminar. A sua frequência emocional vai tirar a valentia dos demais. Você precisa cuidar das suas emoções. E deixa eu falar uma coisa para você determinante, é o último tópico. Você não vai avançar, espiritualmente falando, não vai chegar a lugar nenhum, sem Cristo Jesus como seu Salvador. Você pode ser o empresário mais rico que o país possa produzir, você pode ser a mulher mais bem sucedida que a humanidade já viu, livros podem ser escritos sobre você, você pode se tornar um grande inventor, um grande cientista, você pode descobrir a cura do câncer, você pode descobrir a cura de muita coisa, você pode revolucionar tecnologicamente essa geração, e as pessoas vão falar de você, e você vai ser muito conhecido, e à luz dos homens, segundo o conceito dos homens, você se tornou uma pessoa bem sucedida, chegou no auge. Sem Cristo Jesus, você é um condenado. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus. Então, se você quer vencer espíritos de intimidação, de acovardamento, você quer se tornar um vitorioso, mas primeiramente um vitorioso espiritualmente falando, sem Cristo Jesus não é possível. Então, talvez a decisão mais importante, que se você não tomou ainda, essa é a noite de você tomar, é aceitar Jesus como seu Salvador. Sem Ele você não consegue vitórias. Como que você quer alinhamentos, você quer socorro, você quer que o general se poste à frente das suas batalhas, se você não pertence ao exército dele? Se você não pertence ao exército de Cristo Jesus, ele não vai se posicionar à frente das suas batalhas, porque Deus não reconhece aqueles que não são seus filhos. No passado, o que identificava a filiação era a circuncisão, era uma marca no corpo, mas Cristo Jesus veio, morreu numa cruz, deu seu sangue, para que você recebesse uma identidade espiritual de filho. É por Cristo Jesus, é em Cristo Jesus. Então, se você quer ser um vitorioso, um vencedor, e só vale a pena ser vencedor em Cristo Jesus. De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro? Diz a palavra, de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Se você ainda não aceitou Cristo Jesus como seu Salvador, você está correndo um sério risco de ser um homem ou uma mulher bem sucedido, e quando o Senhor te chamar no final da sua vida, porque você não teve compromisso com Ele, porque você não aceitou Cristo Jesus como seu Salvador, você não entrar no gozo eterno da sua presença, e o seu dinheiro não vai resolver, as suas boas obras não vão resolver, somente o sangue de Jesus, somente o sangue de Jesus. Fiquem em pé. Eu quero te chamar agora para um tempo precioso. Estamos caminhando para o encerramento, e a primeira pergunta que eu quero fazer, primeiro chamado, primeiro desafio que eu quero fazer para aqueles que querem vencer em Cristo Jesus, mas ainda não o aceitaram como seu Salvador. Se você entendeu essa palavra e nessa noite quer tomar uma decisão de aceitar Jesus como seu Salvador, aonde você está? Levante a sua mão. Aonde você está? Se você está aqui conosco, mas ainda não tem um compromisso real, determinante com Cristo Jesus, mas nessa noite você entendeu esse chamado e quer aceitar Jesus como seu Salvador, levante a sua mão. Iremos orar por você. Há alguém? Há alguém?
Se todos aqui manifestam que já tem Cristo Jesus no seu coração, são filhos e filhas de Deus, mas têm enfrentado dificuldades, têm enfrentado esse espírito de covardia diante das adversidades e dos desafios. O acovardamento é por aquilo que vemos e conhecemos, e isso nos intimida, mas esse espírito não vem do Senhor. E se você é filho e filha de Deus, você não é chamado para vivenciar essa estação na sua vida. Eu quero te chamar para um passo de fé. Vem aqui à frente, queremos orar por você. Tem hora que nós precisamos andar com ousadia e determinação, declarando para céus e terras: eu quero mudança na minha vida. Se do jeito que está, aonde você está, não está bom, não está pleno, mas você é filho e filha de Deus, eu quero te chamar para vir aqui à frente, porque nós queremos orar por você. Queremos declarar que esse espírito de intimidação, de acovardamento, não vai prevalecer sobre sua vida. Queremos abrir uma boca profética e liberar vitórias. E conforme você toma essa iniciativa, você está se alinhando com o propósito de Deus para a sua vida. Deus não te criou para a derrota. Deus não te criou para vivenciar essa estação, esse tempo, esse momento de covardia, de intimidação. Quem é o diabo? Quem é o diabo para acovardar os filhos de Deus? Qual é a autoridade dele para te fragilizar? Qual é a autoridade dele sobre sua vida? Para fazer o que queres, eu entrego tudo a ti. Eu sei em quem tenho crido. Eu sei em quem tenho crido. Estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Vai se desfazendo toda a religião. Eu vejo ruído, teu jeito é melhor. O teu jeito é melhor. Toda a tradição vai se desfazendo, toda a religião. Eu vejo ruído, teu jeito é melhor. O teu jeito é melhor. Toda a tradição. Toda palavra contrária, todo espírito de intimidação, todo domínio da mente que tem feito você sofrer, eu libero uma palavra agora de autoridade do poder do nome de Jesus. Cai por terra, seja liberto, seja transformado. Todo o poder que vem do nome de Jesus é liberado sobre sua vida para trazer alinhamento, libertação, transformação. Você não é isso que você tem pensado de si mesmo. Você não foi chamado para viver e interiorizar e aceitar essas palavras de intimidação contra você. Você é filho e filha do Deus Todo-Poderoso, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aquele que tem sob suas mãos todo o domínio. Para fazer o que queres. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus para transformar, restaurar, curar, libertar. Para fazer o que queres. Não aceite menos. Não aceite menos. O que Deus tem para você é muito grande. Eu sei os sonhos que eu tenho a seu respeito, os meus pensamentos, os pensamentos que eu tenho a seu respeito, são pensamentos de fazê-lo prosperar, são pensamentos de fazê-lo bênção, de fazer você crescer.
Se outro pensamento, outro sentimento tem vindo à sua mente, ele não provém, ele não vem da fonte de amor, graça e misericórdia do trono do Deus eterno, o Todo-Poderoso. De quem você é filho? De quem você é filho? Como você se identifica? Você é filho de Deus? Então você tem acesso, direito às bênçãos celestiais. Entre em alinhamento, entre em processo de arrependimento e santidade. Evoque, chame, clame pela cultura celestial, pelas bênçãos celestiais sobre sua vida. Tira da sua vida todo o pecado, toda a iniquidade. Tira da sua vida tudo aquilo que não é, que não provém e não traz o alinhamento com os céus. E você vai ver o que é ser uma pessoa vitoriosa. Pai, nós te louvamos, Senhor. Obrigado por uma noite especial na presença do Teu Santo Espírito. Venha assim nos alinhar com o Teu coração e afasta todo espírito de intimidação e de covardia. Somos chamados para avançar no Teu reino. Nos empodera, nos fortalece, nos dá as armas espirituais para combatermos contra aqueles que se levantam para nos destruir. Derrama sobre o Teu povo, sobre esses Teus filhos, bênçãos incontáveis, segundo o Teu amor, Sua graça e misericórdia. Assim oramos agradecidos, no nome maravilhoso de Jesus. Amém, amém e amém.